Porque a teoria da evolução ela não explica a origem da vida. Entendeu? Tem cristão que fala isso. Fala, não precisa uma anular a outra. Só que aí anula a Bíblia. E se você curte esse tipo de vídeo trazendo informações importantes, já clica no botãozinho aqui para me seguir e não perder nenhuma novidade. Entendeu? Ô, Chileno, tem uma pergunta que é bem sincera minha mesmo, né? Tem aquelas questões aquelas constantes que eu até peguei aqui, cosmológicas, físicas, químicas, ambientais, que elas têm que estar refinadas em 0,001% para ter a vida como... de ajuste fino. Ajuste fino, São né? 122 condições constantes que tem que estar ajustadas para que a vida exista. O que isso daí... Pode ir lá. O que isso daí... Não, então a gente responde aqui. O que isso daí explica na sua visão? Tá. Você acha que tipo, é por acaso? Não é na minha visão. A evolução explica. A evolução explica ainda? Legal. Explica. Olha só. Nosso planeta, nosso sistema solar, na verdade, ele tem... o universo hoje estima-se, e é tudo estimativa, a gente não tem como ter certeza, né? Que tem cerca de 14 bilhões de anos. E o nosso sistema solar, 4,5... Na verdade, é 4, não chega a 6... 5,300, 4,5 bilhões de anos, certo? Beleza. A nossa Terra, nosso planeta, ele já passou por 5 extinções em massa, onde a vida foi praticamente totalmente dizimada e ela recomeça a evolução. Cada vez que a vida recomeça, ela desenvolveu de uma maneira diferente. Por exemplo, os dinossauros dominaram a Terra por 150 milhões de anos. Sim. E eles não desenvolveram tecnologia. Por isso que às vezes o pessoal fala assim, imagina um planeta, não sei quantos milhões de... Cara, tempo de vida não significa tempo de envolvimento tecnológico. E vida não significa vida inteligente. Que nem o pessoal fala assim, você acredita que exista vida no universo? Eu falo, olha, estatisticamente... Se você colocar 2 trilhões de galáxias, cada uma com 400 bilhões de estrelas e tal, eu acredito que estatisticamente deva existir vida no universo. Agora, vida inteligente, vida que constrói nave, vida que constrói... Aí é outra história. Vida é uma coisa, vida inteligente é outra, certo? Beleza. Nós já passamos por 5 grandes extinções em massa na história do nosso planeta. Se você pegar toda a vida hoje e colocar na primeira, na segunda ou na terceira extinção em massa, morre todo mundo. Por quê? Porque as concentrações de gases eram diferentes, a temperatura do planeta era diferente, a atmosfera era diferente, as condições climáticas eram diferentes. E a vida, ela se adapta ao meio, certo? Então, hoje, esse ajuste fino, ele se deve ao clima que a gente tem dessa vez, depois da 5ª extinção em massa. Se houver uma 6ª extinção em massa e tiver uma transformação climática novamente, a vida vai se desenvolver de maneira diferente. Ela vai ser já totalmente Ela vai se adaptar de maneira diferente, entende? Então, esse ajuste fino, ele se fez nos últimos milhões de anos de acordo com esse clima que nós desenvolvemos. Porque se você pega lá na primeira extinção em massa, onde a gente tinha muito mais concentração de CO2 na atmosfera do que oxigênio, a gente morria todo mundo, entende? Então a gente veio evoluindo de maneira que as espécies foram se adaptando ao meio, e não o contrário. Então esse ajuste fino, ele existe. É difícil? Ele é difícil, mas é por isso que demora milhões de anos. Por isso que a probabilidade não é muito baixa? Tipo... Mas é por isso que é tentativa e erro. Por isso que morrem milhões e milhões por ter uma alteração climática. Putz, estourou muitos vulcões e aí ficou sem luz e tal. Morre praticamente toda a vida na Terra. Sobrevive alguns organismos que conseguem sobreviver dessa maneira. Aí eles voltam a desenvolver, tal, adaptada àquela realidade. Se você colocar, a probabilidade vai ser baixa também. Entende? Aí acontece outra alteração climática. Entende? Mas é por isso que eu falo, são milhões e milhões de anos de tentativa e erro. Morreu mais de 99% dos animais e dos seres vivos que nasceram para que a gente pudesse hoje estar aqui, entendeu? Então, existe essa situação. Qual é o problema? O problema é que a gente não consegue ver, porque a gente vive muito pouco tempo.
Então, quando você estuda de verdade, porque a gente fica muito na superfície da teoria da evolução, o pessoal fala, que você veio de uma... Não é nada disso. Não é nada disso. A adaptação ao meio, ela se faz de forma muito mais... Morre muito mais do que vive. Entende? Entendi. Morre muito mais do que igual a tartaruguinha lá, quando nasce um monte, aí vai correndo pro... Isso, vai correndo ali pra... de cada 100 sobrevive 2, 3, que chega à vida adulta, entendeu? É isso, porque é assim que acontece. Agora, o ajuste fino, ele existe? Ele existe. Só que o fato dele existir não comprova que foi um design inteligente. Entende? Entendi. Agora, não comprova, porque a gente teve outras situações na Terra. A gente teve a era glacial, por exemplo, ninguém viveria. Onde a temperatura da Terra era abaixo de 150 graus. Quem viveria hoje? Ninguém. Então, esse ajuste fino de hoje não serve para não sei quantos milhões atrás, quando a Terra passou por uma era glacial. Quando ela passou pela época dos vulcões, onde a Terra era praticamente só lava, sobreviveria o ajuste fino de hoje? Não sobreviveria. Entende? Então a vida se adapta ao meio. Essa é a questão. Só que é um processo muito lento. Muito lento. E aí, por isso que a gente tem a impressão, como a gente vive muito pouco, a gente nasce e morre do mesmo jeito, a gente tem a impressão que nasceu pronto. Entende? E a gente não consegue ver isso. O cara falou pra mim assim, só vou acreditar na teoria da evolução o dia que eu ver um macaco virando ser humano. Eu falei, cara, isso mostra que você não entende absolutamente nada do que você tá falando. Entende? Agora, de novo, eu tenho como... existem fortes indícios, isso hoje, cientificamente, de que isso é verdade. Agora, eu nunca vi. Por que eu nunca vi? Porque eu tenho 45 anos. Eu nunca vou ver uma espécie se transformar em outra. Porque demora milhões de anos para isso acontecer. E se houver uma alteração climática. Porque se não houver e ficar desse mesmo jeito, não vai ter transformação. Porque a vida já está adaptada para esse jeito. Entende? Então, é isso que as pessoas não entendem. Não é assim, vai... tocando toda hora. Sim. E a evolução é uma coisa... É muito rápido, né? Não é. Eu acredito que, assim, é o que eu falo da questão lá de... Você ser um ateu afirmando a não existência de Deus fica complicado, porque quando o pessoal fala agnóstico... Eu concordo com você. Eu sou um ateu que não vejo evidência de Deus. Por isso que o agnóstico... A gente, desculpa te interromper, só indo pra semântica. Gnose do grego é conhecimento. E o prefixo a não. Então, agnóstico eu não sei. Eu não sei. Deus existe? Eu não sei. Se você perguntar a mim, Deus existe? Eu falo, eu não acredito. Não vejo evidência. Então, eu sou ateu. Um monte de gente vai escrever, esse cara não é ateu, é agnóstico. Não, você que é ignorante e que não sabe, vai estudar, né? Eu sou ateu, não vejo evidência. Porém, não quer dizer, eu não tenho como ter certeza que eu tô certo, 100%. Mas eu entendo quem fala isso, porque você não é um ateu como... A maioria. É porque a maioria não estuda de verdade, não estudou 40 anos que nem eu estudei. Não é um ateu genuíno. Não, ele é ateu, só que ele é um ateu radical. Existem essas linhas, né? Eu sou contra o radicalismo, porque pra mim todo radicalismo é burro. Mas isso é bom. É por isso que eu falo, eu não conversaria se não fosse chileno, porque tem que ser assim mesmo a conversa. Porque se fosse um ateu que viesse aqui e falasse, não existe, só religião é uma bosta, blá, 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 o que ia valer esse podcast? Ia agregar o quê, né? Ia agregar o quê? Não, ia agregar só pra ele, que ia ganhar com as tretas dos views. Quase briga. Quase briga. Porque treta que dá visualização. Não, mas, eu posso fazer uma pergunta? Dá tempo? Eu acho que tem que ver com o chileno. Acho que já 10 minutos. 10 minutos? Então, já estamos caminhando pro final. Desculpa, que eu preciso buscar meus filhos na escola. Tranquilo. Tá chovendo, eu tô de moto. Tranquilo. Cara, Deus, brincadeira. Vai abrir pra mim. Chuva ácida, cheia de poluição aí. Se não chover, você acredita na profecia? Não, eu penso assim, cara. Nós temos que ser humildes e honestos, que essa discussão é uma discussão que pendura anos e é muito complexa. E que talvez daqui a 10 anos, com evidências tanto não só do design inteligente, mas existem cristãos evolucionistas, inclusive, né? Sim, eu ia falar isso. Tem cristão hoje que diz assim, não, Deus criou a Terra e a partir daí veio a evolução. Mas isso não anula Deus.
Existe, Pode ter uma existe. possibilidade? Pode ser também. Porque a teoria da evolução ela não explica a origem da vida. Entendeu? Tem cristão que fala isso. Fala, não precisa uma anular a outra. Sim, Só sim. que aí anula a Bíblia. Só que aí anula a Bíblia. Sim. Porque se Deus criou tudo e fez o homem imagem e eu não sou semelhança... evolucionista. Não, entendi. Mas eu tô falando dessa linha... É contraditório, né? É por isso que eu tô falando. Sim. Aí o cara tem que escolher. Ou ele acredita em Deus e é cristão acredita na Bíblia. Sim. Porque que nem eu tava na live lá, o cara falou, não, mas eu não acredito em tudo na Bíblia. Eu falo, então você não é cristão, velho. Então você não é obrigado a acreditar em tudo na Bíblia. Você fala, tem coisa... Mas então muda o nome. Inventa a sua linha. Você não acredita na Bíblia não é um cristão genuíno? Não, se ele não acredita... É porque a premissa do cristianismo é que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, não, só tô ilustrando, porque quando eu falo não é um cristão genuíno... Não é um cristão. nisso, Não é genuíno, não é um cristão. Né? O que eu tenho pra falar é assim, cara. Essa discussão, muitas pessoas falam assim: o porquê você vai debater isso daí crescendo o quê? Eu vou ser mais xingado por crente do que por ateu. Ateu vai mandar mensagem, cara, você é um cara bem intencionado, continua estudando, ou o ateu vai tentar me converter. O cristão vai falar, cara, pra que isso? Cadê o Espírito Santo? O reino de Deus avançando o quê? Vai vir com essa baboseira. O porquê essa discussão ela é válida? Primeiro, porque eu não tive ela. Então, lá atrás, se eu tivesse tido essa discussão, eu seria um cara bem mais lúcido, entendeu? Então, eu acho que todo jovem, toda pessoa que tá começando a sua vida tem que fazer essas reflexões. Não, e até tem que como estudar. Pastor é bom, porque quando você tem esse tipo de debate, chega um crente com dúvidas, Você vai ter você tem repertório Exato. pra falar. Pra conversar com ele. Exato. Até mesmo pra falar, cara, assiste esse vídeo e tudo. Assiste. E assim, e se você chegar até pro cara e falar assim, põe Deus à prova. Então, se você não acredita... Como o próprio apóstolo Paulo fala. Exato, então põe Deus à prova. E aí, por isso que eu falo, que eu ajudo até o outro lado. Porque eu sou honesto intelectualmente, cara. Porque assim, agora eu vou falar uma coisa que um monte de ateu vai negar, mas é verdade. Todo ateu já procurou Deus. E você já foi ateu, e é verdade. Todo ateu já ajoelhou, orou e falou, Deus, se você existe de verdade, me mostra, me prova. É que hoje tem uma linha... Hoje tá mais comum ser ateu, porque a ciência evoluiu muito, é mais modinha, mas a gente que é mais velho, que foi criado com premissas cristãs, pra mim doeu muito, cara, descobrir que eu não acreditava mais em nada. Eu fiquei um tempo meio perdido, entende? Porque eu fui criado e eu acreditava de verdade. Então, assim, eu não vou falar todo pra não ser radical, mas muitos ateus já fizeram isso. Como muitos cristãos já fizeram e acabaram mudando, como muitos candomblecistas já fizeram isso e acabaram virando cristãos, tal. Por quê? Isso chama honestidade intelectual, né? A dúvida... ela é sinal de que você quer crescer, você quer sanar algo que você não tem bem resolvido e que você quer crescer, entende? Só que quem se professa ateu e fez isso é que não encontrou uma resposta. Mas também não quer dizer que se o dia de amanhã, o pessoal fala assim, você acha que o dia de amanhã? Eu falo, olha, eu particularmente... Um cara perguntou, você acha que um dia você pode voltar a acreditar em Deus? Eu falo, eu não sei. Hoje, pela visão que eu tenho hoje, eu acho improvável. Mais improvável ainda é eu voltar a acreditar no Deus cristão, que pra mim ele não faz muito sentido por causa das coisas que eu falei. Mas eu não fecho essa possibilidade. Por quê? Porque pra mim, mudar de opinião é sinal de evolução intelectual. Maturidade. De maturidade, claro. Eu falei com meu sogro esses dias. Eu briguei muito com meu sogro no começo, porque ele e minha sogra vinham se meter na criação dos meus filhos, e eu queria mostrar que eu que era o pai, eu que mandava, e quando a gente tem o primeiro filho, a gente tem medo de errar, e aí não é isso, não pode aquilo, tal, não sei o quê. E eu falo, seu Edson, hoje, com 45 anos... Eu vejo que eu errei muito. Cara, se fosse hoje, eu não tinha brigado nem 10%. Qual o problema do meu filho um mês atrás. tomar um sorvete no final de semana na casa do vô e da avó, porque os primos estão lá tomar um refrigerante? Não, meu filho não toma refrigerante, eu não deixar... Cara, você como educador físico, você sabe, o que faz diferença não é o de vez em quando, é o todo dia. É o todo dia. E todo dia ele come bem em casa, ele não toma, a gente não come refrigerante em casa.
né? O pessoal, eu postei um vídeo esse final de semana, quem fez a comida foi o meu de 9 anos. Ele fez sozinho, fez macarrão com molho de calabresa, sozinho. Eu e minha mulher tava deitada assistindo um filme e falou, mãe, tô fazendo a comida. Como assim? Tô fazendo macarrão, já tá no fogo e tal, não sei o quê. Minha mulher foi lá só dar umas provisionadas, fez sozinho. Aí tinha uma garrafa de refrigerante. Um cara falou assim, pô, você é todo atleta refrigerante. Eu falei, irmão, primeiro que é raridade em casa. Segundo que é final de semana. E terceiro, não enche meu saco, isso não tem nada a ver com a minha vida, velho. Entendeu? Mas só voltando, chileno, sua mente é muito doida, cara. Você pô, já tá no refrigerante do filho. Não, mas o que eu quis dizer é isso. As pessoas põem regras. Sim. Vomita a regra, não existe. Exato. Mas o que eu falo é assim, cara. Não só o chileno, mas os ateus que estão assistindo. Investiga, cara. Bota a prova e continue estudando, porque isso não vai te fazer mal. Entendeu? Eu tenho certeza. O máximo que pode acontecer é você continuar do jeito que você tá. Exato. E tá tudo certo. Eu não posso dar a prova palpável. Deus, até mesmo porque Deus, ele... Não existe, então você não tem como. Até mesmo porque Deus, ele não tá preocupado, porque as pessoas têm uma visão aqui no Brasil também, de que Deus, ele tá desesperado. E a gente vê muito isso nas igrejas também. Cara, Deus tá com saudade de você. Quando você orava, nossa, Deus, ele tá... Cara, Deus, ele não tá preocupado. Deus, ele não tá perdendo o sono porque você não acredita nele. Me ajuda. Tinha uma congregação que eu esqueci agora. Não, me ajuda. Que eles falavam que eles pecavam de propósito para dar chance de Deus perdoar. Tem no Novo Testamento. Você lembra dessa passagem? Depois eu te mando. E aí Paulo chegou e rasgou os caras. Não, porque a gente tá sob benignidade merecida, então eles pecavam para dar chance de Deus perdoar. Pô, eu falei, essa igreja é boa. Essa igreja a igreja de Roma. Essa igreja aí é boa. Essa eu quero fazer parte. Vou pecar de propósito só pra Deus dar chance. A questão da causa e do efeito. Mas assim, continue investigando, cara. E eu falo para todas as pessoas, Deus... O evangelho, ele não é uma boa proposta. O evangelho é uma boa notícia. Se você acha que o evangelho é uma boa proposta para você virar rico por causa do evangelho, para você parar de sofrer por causa do evangelho, tem igrejas que tem uma plaquinha lá, pare de sofrer. Não, é o contrário. Você vai sofrer. O verdadeiro evangelho. Vai ter perseguição, você vai ter que defender princípios e valores que... O advento da pós-modernidade tem ido contra, tem sido antagônico. Então, o evangelho não é uma boa proposta, como dizia Tim Keller, é uma boa notícia. E é uma eterna investigação. Eu sou aberto. Se algum dia eu ver que Deus não existe, é uma farsa. Até hoje, quanto mais cristão eu sou, mais eu tenho a plena certeza de que Deus existe. É o contrário que o chileno. E eu vou dar o mesmo conselho que você deu pros ateus. Continue investigando. Exato. Continue investigando, porque a gente tem a possibilidade de a gente estar errado também. Exato. Entende? E assim... é porque eu sou adepto do estudo, né, cara? Eu amo estudar. Então, pra mim, assim, são temas que eu gosto, a mente humana. E, assim, a gente tem que entender que você falou, talvez daqui 10 anos tem a tecnologia, talvez a gente nunca saiba. Sim. A gente nunca consiga responder se Deus existe ou não. Aí a gente só vai saber de um jeito. Quando você morrer, se você estiver certo, você vai descobrir. Eu, quando eu morrer, eu não vou saber. Porque eu não acredito em nada. Se eu estiver certo, eu não vou saber. Você sabe que eu tô com vantagem, né? Porque se Deus não existir, eu vou morrer. Agora, se Deus existir, irmão... Agora, se Deus existir não for o que você prega, você tá ferrado que nem eu. Como assim? Se Deus for o Deus do islamismo, aí você tá ferrado que nem eu. Tem a possibilidade também. Mas é que eu tô convicto de que o Deus da Bíblia é o verdadeiro. Você tem que ser convicto. Se você não fosse... Mas você percebe que da filosofia a gente pode problematizar tudo. E se não for nenhum dos deuses que a gente imagina na Terra? For uma outra coisa totalmente diferente, entendeu? Tem uma brincadeira dois bebês na barriga, né? Que fala sobre vida, que fala assim, não existe vida após o parto. Um falou, outro falou assim, não, eu acredito que existe. Outro falou, não, nunca nenhum bebê voltou pra falar, entendeu? A gente tem que estar aberto, cara. Eu sempre sou aberto, porque você tá aberto pra conversar educadamente, pra trocar ideias, pra ouvir. E quando eu falo ouvir, eu ouvi de verdade. Não é que tô ouvindo Israel e tô pensando já como que eu vou refutar ele. Hora nenhuma a gente estava refutando um ao outro. A gente estava trocando ideia. Sim. Ouvir o raciocínio, certo? E pensar, por exemplo, o pessoal fala assim, não existe ateu quando o avião tá caindo. Eu falei, cara, eu fiquei com minha mãe, até minha mãe morrer no hospital,
E eu não tive vontade nenhuma de orar pra Deus. É a mesma coisa que eu sair ali, alguém vier me assaltar e eu gritar pro Batman. Não vou gritar, porque eu não acredito no Batman. Aí um cara falou pra mim assim, e se fosse seus filhos? Eu falei, cara, não sei te responder. Não sei. Talvez, se for meu filho, talvez eu me renda em falar assim, Deus, então, vamos lá, eu não acredito em você, mas se você existe, salva meu filho. Pode ser. Não sei se isso aconteceria. Não posso dizer, porque eu nunca passei por uma situação dessa. E espero... Nem quero passar. Entende? Mas eu sou honesto intelectualmente. Sim. E não é por causa disso Deus que eu sou agnóstico. Deus me livre de passar por uma situação dessa. Darwin me livre.